Vamos com tudo. Olha só, eu vou começar aqui de cara trazendo as aspas do BAP ao UOL Sport. Mas eu convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. E a gente vai falar aqui. A gente não é otário, não, hein? Não vem com papinho palmeirense com papinho, não. Fala a verdade, joga limpo, pô. É Palmeiras, pô. É Flamengo. Aí vem com... foi o Landim que escolheu ele. Problema que foi o Landim que escolheu, pô. Se escolheu errado. Se indicou errado. Como é que você bota um cara que vive na gestão do Palmeiras pra comandar uma liga, pô? Pra estar ali na diretoria da liga? Isso não existe, pô. E o BAP tá certo de rebater, pô. O BAP tá muito certo de rebater. É a mesma coisa que pegar e falar, pô, o Flamengo, no dia do Flamengo e Vitória 8-0 lá, o Flamengo emprestasse, o banco do Flamengo, Nação BRB Fla, emprestasse 80 milhões pro Vitória. Todo mundo ia estar falando. Aí, no dia do Vasco e Palmeiras, 3-0 Palmeiras, emprestaram lá o dinheiro pro Vasco. A Crefisa, que é patrocinadora master lá do Palmeiras, master, não sei se nem é master mais, mas é lá do Palmeiras, e a presidente do Palmeiras é da Crefisa. Aí empresta. Ninguém fala nada. Mas se é o Flamengo que faz isso no dia do 8-0 contra o Vitória, todo mundo ia estar falando. Então é contra tudo e contra todos, meus amigos. Ninguém está acusando ninguém de nada. Eu só estou falando que é sempre um tratamento diferente. E vocês se acham sempre... foi o Landim. Problema que o Landim indicou o cara. Eu vou trazer essa história aqui agora, tá? O BAP deixando claro que a Libra é palmeirense, né? Ele falando que a Libra é palmeirense e, cara, já nasceu assim, né? Já nasceu assim. A gente tem aqui, ó, ele falando que ó, a Libra é palmeirense, é um ambiente contaminado. Olha só, cara, declaração do BAP. Eu já falei algumas vezes aqui que você tem toda uma mídia palmeirense, toda uma imprensa paulista e que torce para o Palmeiras defendendo a Libra e a Leila, né? E aí o BAP fala, mas já tendo pago uma vez e pronto para pagar a segunda, né? E aí ele fala, o Sica, que é o André Sica, é advogado do Palmeiras. E ele é advogado da Libra, um dos caras responsáveis pelos contratos, né? E aí, mas foi escolhido indicado pelo Landim, problema. O BAP tem o direito de questionar isso aí. O Flamengo tem o direito de questionar isso aí, tá? E o BAP falando, ele trabalha para o Palmeiras. A família dele trabalha para o Palmeiras há muito tempo. O escritório que entrou com o agravo lá no caso da Libra contra o Flamengo, é o escritório do Sica. Né? Conflito evidente, o BAP falando. O mesmo cara que o Landim, então, indicou, que eles estão dizendo isso a 7 ventos, é o cara que entrou com agravo contra o Flamengo. Tá? Então, se pudesse voltar atrás no tempo, o BAP falando, eu jamais teria concordado com a construção de uma Libra. A Libra é verde. A Libra é toda verde. A Libra é palmeirense. O Sica é advogado do Palmeiras, tá? Virou advogado de outros clubes agora. Ele é advogado para outros clubes. E aí ele fala, acho que advoga para o Vitória, né, Bahia. Ele advoga para outros clubes ali. Então tem um conflito evidente ali dentro, tá? Nós temos um ambiente contaminado ali e o Flamengo está fazendo valer os seus direitos, tá? E quando o Flamengo faz valer os seus direitos, você incomoda eventualmente os outros clubes. É isso aí, meus amigos. E o BAP está certíssimo. O Flamengo não é obrigado a acatar esse contrato aí que não tem unanimidade, que não teve aprovação por unanimidade. O Flamengo não é obrigado, tá? E detalhe, o contrato sempre falou do Foro do Rio de Janeiro. Reclamaram aí, a Justiça do Rio. Já está lá no contrato que tinha que ser na Justiça do Rio, tá? Então, o BAP, aí a gente já trouxe essa aspa. Tem outra aspas interessante aqui ao UOL Sport.
Ele fala o seguinte da Leila, né, com o relacionamento infantil da Leila. A relação com a Leila era muito boa até um determinado momento desse ano. Assim, a relação com a Leila é ótima quando você concorda com tudo que ela quer. Que porrada. Aí a relação é muito boa, tá certo. Com o Casares, a gente tem uma relação pessoal de empatia e da gente se dar bem de longa data. Tivemos um ou outro estresse aqui, acolá, por causa desse processo que a gente falou. É só uma discordância em relação à forma de divisão e foi potencializada por uma pessoa isoladamente que de alguma maneira acha que vai mandar na Libra como se fosse dela o negócio. O negócio não é dela. Então é o seguinte, a gente tem que aprender a concordar e discordar na vida. Quem discorda de você não é necessariamente seu inimigo. Então, assim, e agora eu entendo, venho de uma formação executiva de construção de valor em um negócio que fui aprendendo ao longo da minha vida pessoal de que, olha, você não concordar não faz de você o inimigo dos outros. Eu acho que é uma declaração infantil, tentando colocar uma coisa que não é viável, não existe isso. Quem é que discutiu que quer estar separado? O Flamengo quer estar na Libra. O Flamengo nunca discutiu, o Flamengo nunca aventou a possibilidade de sair. Agora, alguns só pensam em dinheiro, pensam em tirar vantagem, dedicam mais tempo e energia a aparecer em público aí, ó, dando mensagem direta para Leila, a propagar o seu ego de que, de alguma forma, em trabalhar pelo interesse coletivo, as coisas são como são. Olha só, inclusive, né, utilizando a TV Globo e companhia para atacar o Flamengo, né, e ganhando espaço lá e tudo mais. Tá certo, tem que ir para o UOL, tem que ir procurar os veículos todos, os youtubers todos, o BAP tem que falar também, tá certíssimo, tem que responder, tá? Isso é uma conversa. Acho que você quer saber? Eu acho que é uma conversa rasa, ele falando aqui sobre a questão da Libra, da Leila, até para criança da 5ª série. É uma tolice. E isso tenta criar uma cortina de fumaça num problema que é muito claro e material, que é como você divide um dinheiro que não estava definido. Nós estamos querendo discutir exatamente isso, e isso o Flamengo não assinou. Nenhum deles assinou uma regra disso. Que porrada, meus amigos. Que porrada, tá? Então, a gente tem aí o BAP falando isso, e aí, na sequência, a gente teve o advogado, né, da Libra, o André Sica, negando qualquer conflito de interesse e diz: trabalho para clubes da Libra e da LFU. Meu sonho é ver o futebol unido, tá? E aí ele respondendo aí ao BAP, né, olha, sobre a questão, a resposta do André Sica. Ele desmentiu a fala de BAP sobre sua família trabalhar para o Palmeiras. Ó, eu fico lisonjeado com as palavras do BAP, mas imagino que ele não tenha acesso a todas as informações. Meu pai faleceu em 2001 e era engenheiro, minha mãe é professora de francês. Portanto, não é verdadeiro que qualquer pessoa da minha família tenha trabalhado para o Palmeiras. Apenas eu tenho essa honra. Ah, tá, ele tá falando que ele tem essa honra. Então ele trabalha. Então o BAP falou que o cara que é o advogado da Libra trabalha para o Palmeiras e ele assume que trabalha para o Palmeiras. A respeito de trabalhar para outros clubes da Libra, meu escritório trabalha para mais de 30 clubes pelo país. Tenho uma também a honra de trabalhar para o Red Bull, etc. Vamos lá. Justamente por isso fui escolhido pelo Landim e Belintani como advogado para iniciar o movimento da Liga no Brasil. Meu sonho, ambição profissional é ver o futebol unido. Meu amigo, então você respeita as decisões do Flamengo. O Flamengo tem o direito, se tem um contrato que fala, se tem uma regra que fala de unanimidade e o Flamengo não aceita, o Flamengo está abrindo mão de 50 milhões e vocês querem que abra mão de 100 milhões e vocês estão aí falando aos 7 ventos contra o Flamengo. Isso, para mim, é infantilidade. Isso é ridículo, tá? E para mostrar aqui, inclusive, né, que há uma ligação, sim, tá? Mas ele mesmo já assumiu que é ligado ao Palmeiras. Ele trabalha para o Palmeiras e diz que trabalha para outros clubes também. Mas tem uma forte ligação com a Leila Pereira, né? Olha só, tem esse post aqui no X, tá? Quando contrataram o Vitor Roque, olha aqui, ó. Obrigado demais pelas mensagens. É uma honra enorme trabalhar para o Palmeiras. Leila Pereira, obrigado pela confiança. Dessa vez foi com emoção e desafios são feitos para serem superados com trabalho. E aí, parabenizando os profissionais do Departamento de Futebol do Palmeiras
pela contratação do Vitor Roque junto ao Barcelona. Então, meu amigo, você é muito palmeirense, tá? Se o Landim escolheu você, indicou você para a diretoria, para advogado da Libra, porque o Landim em algum momento imaginou que ele estaria ali também, e aí ou outra pessoa indicada por parte do Flamengo estaria ali também, só que agora, né, a Leila, você e companhia estão ali comandando e não querem aceitar o posicionamento, né, do Flamengo. Ou você está falando tanto em união, para ter a união todos têm que estar de acordo. Se não estão todos de acordo, não tem união. Simples assim. E você está ali também defendendo os interesses dos clubes, entre eles o Palmeiras, né, que é o seu clube, ficou claro para mim, que é o seu clube do coração pelo elogio seu público, aí, comemorações públicas aí no próprio X, tá? Então eu acho que tem que haver um respeito entre todas as partes. Seu, Leila com o BAP com você, todos têm que se respeitar e não é uma guerra, é apenas uma negociação aonde quem discorda de alguma coisa não é seu inimigo. Perfeita a fala do BAP, tá? Então eu acho que é muito importante a gente trazer todas essas informações aqui em todas as redes do Paparazzo Rubro Negro. Convido você também a estar participando sempre, seguindo em todas as redes, a gente trazendo todas as informações em tempo real. Agora o UOL traz uma outra informação falando que provocações a rivais nas redes do Flamengo estão irritando o elenco e gerando climão. Também, cara, na moral, matéria do Bruno Braz, mas eu não acredito, tá, que jogador vai estar irritado por causa de provocação nas redes sociais. Pelo amor de Deus, né? O UOL apurou que o tom provocativo aos rivais adotados pelas redes sociais do Flamengo nesta temporada tem gerado irritação no elenco. Algumas das postagens atingiram engajamento e aprovação dos torcedores, mas tiveram como consequências reclamações, cobranças e até revolta de lideranças do grupo. Recentemente, o Flamengo fez postagens provocativas aos Estudiantes após a classificação na Libertadores. O tom revoltou muitos dos jogadores que acharam desnecessário e infantil. Houve também uma alfinetada ao Vasco depois que o rival fez uma publicação utilizando uma frase comumente usada pelo rubro-negro, tá? O Bruno Henrique, por exemplo, foi um dos consultados pelo departamento de futebol e demonstrou insatisfação. Antes, o zagueiro Danilo e outras lideranças também já haviam se manifestado contra. A insatisfação também se alastra para integrantes da comissão técnica e funcionários que estão no dia a dia do centro de treinamento rubro-negro, que entendem que as consequências dos atos recaem diretamente sobre eles, além de servir de munição para inflamar os rivais. Olha, eu vou falar uma coisa, tá? Eu acho que realmente serve para inflamar. Quando você provoca o Estudiantes, você queira ou não, já a provocação vai lá pro Racing também. Quando você provoca o Vasco e tal, o Fluminense lá, o time do Fluminense, o Botafogo e tal, estão pensando, vão fazer a mesma coisa com a gente. Então, você dá munição. Você está dando munição realmente. É o famoso material que vai para o vestiário, né? A reclamação aí nos jogadores aí, pelo menos segundo o UOL, não surtiu efeito ainda continuamos acompanhando aí o Flamengo brincando nas redes, né? Então, o Flamengo aí fazendo chororô e tudo mais. Eu acho que, né, vou dar um conselho aqui, né? Um conselho, apesar de eu achar que também não incomode tanto os jogadores assim, mas eu vou dar um conselho aqui pra galera, se é que a gente pode dar um conselho. Deixa a provocação para torcedor, né? Brincar, vez ou outra e tal, mas eu acho que, sei lá, vou deixar vocês comentarem aqui. Eu acho que é melhor deixar a provocação para torcedor nas redes, né? Faz alguma coisa cifrada e tal, e deixa o torcedor brincar, sei lá. Eu acho que, podendo evitar, né? Aí vai ter gente que vai falar, eu acho que vai ter gente que vai comentar aqui, mas, cara, futebol é isso, tem que zoar mesmo, eu também acho. Só que deixa o torcedor, né? O que você acha? Trazer aqui agora as informações do jogo do Flamengo de daqui a pouquinho. Olha só, jogo 7h30 do Brasil, 6h30 da tarde aqui em Orlando, Estados Unidos. O Pedro vai completar a marca histórica entrando em campo hoje, 300 jogos com a camisa do Flamengo. Cara, parabéns aí ao Pedro.
tem 150 gols, 99 com a perna direita, 22 com a esquerda, 21 de cabeça e 6 de peito. Olha que loucura, tá? Então, ele já conquistou 12 títulos, né, entre eles aí Brasileirão 2020, Libertadores 22, Recopa Sul-Americana 20, Copa do Brasil 22 e 24, Supercopa do Brasil 20, 21 e 25, Campeonato Carioca 20, 21, 24 e 25. Tá? Na atual temporada, ele disputou 34 partidas, marcou 13 gols e deu 5 assistências. É o maior artilheiro do novo Maracanã e ocupa a 8ª posição entre os melhores goleadores da história do clube. A gente tem aqui também uma informação para passar para vocês, que é a programação do Flamengo para o Clássico contra o Botafogo. Os jogadores almoçaram agora meio-dia, né? Começaram a almoçar meio-dia, 15h30 lanche reforçado, 16h50 saída para o estádio, 18 horas chegada prevista no Engenhão, 19h30 o jogo contra o Botafogo no Engenhão. Aí a gente tem aqui também para passar para vocês todas as informações do jogo, né? É importante a gente trazer tudo aqui para vocês. Olha só, o jogo com transmissão da Record na TV aberta e Premiere no pay-per-view, tá? Provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Jorginho e Arrascaeta, Carrascal ou Plata ou Luiz Araújo, um dos três, mas eu acho que ele vai de Carrascal de novo, Samuel Lino e Pedro. Tá? Desfalques: o Saul, tornozelo ali, se recuperando de dores, o Alan, fascite plantar, não joga na altitude, não joga no gramado sintético, o Nico de la Cruz também, joelho, deve ser preservado para questão de gramado sintético. Provável escalação do Botafogo: Léo Link, Ponte, Gabriel Silva, Barbosa, Alex Telles ou Marçal, o Alan, Marlon Freitas e Savarino, Santi Rodrigues, Arthur Cabral e Jefinho, tá? Então o árbitro é o Alex Gomes Stefano e o VAR é o Rodolfo Tosco Marques. Rodolfo Tosco Marques, que eu brinco, Rodolfo Tosco Marques. Muitos erros aí contra o Flamengo. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu! Ansiedade pode ser o maior rival do Flamengo no Clássico. O jornalista Pedro Ivo, da ESPN, lançou um alerta a Felipe Luiz. O grande desafio do Flamengo contra o Botafogo pode não ser o rival, mas a ansiedade. Segundo ele, o resultado desse duelo definirá o emocional do time para o confronto decisivo com o Palmeiras no domingo. Tudo depende de como o Flamengo chega, com confiança após vitória ou pressionado por um tropeço. E você, torcedor? O psicólogo pode pesar mais que a tática nessa reta final? Qual a sua opinião?